Não baseie qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões, nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Olá a todos, bem-vindos ao 29º episódio do Ações e Companhia. Comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e o Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Alô, Olá, tudo fixe? Hoje Estão essas férias pelos Açores? é isso, era o que eu ia dizer. Hoje, e já na semana passada aconteceu o mesmo, o episódio vai para o ar no domingo, porque eu vim de férias e não me deu jeito nenhum gravar na nossa quinta-feira habitual, portanto estamos a gravar ao fim do dia de sábado e durante a noite eu vou editar isto e mandar para o YouTube durante a noite. Por isso, pá, os Açores espetacular, adorei os Açores, já foi a segunda vez que lá fui, mas desta vez fui com um grupo grande de amigos e com malta dos Açores, mesmo de São Miguel, portanto experiência, montes de coisas que eles fazem, eles aproveitam muito a ilha toda e adorei. Muito, tipo, eu julgava que já não havia mais coisas para ver, mas afinal, montes de coisas para fazer, montes de experiências para fazer, desde desportos radicais a piqueniques, etc, etc. Muito bom. E tu, Diogo, também estavas a dizer que acabaste de voltar de férias. Desculpa, Gonçalo, nós temos aqui este atraso na voz. Sim, ia-te perguntar que desportos radicais é que fizeste? Lá fiz mountain bike com bicicletas elétricas. Passámos um dia todo à volta das 7 cidades a subir e a descer. Subíamos pela estrada e descíamos por trilhos. Também nas 7 cidades, não são de esportes radicais, mas canoagem, stand-up paddle. Sei lá, agora não me estou a lembrar de mais, mas só este das bicicletas foi tipo espetacular. Apercebi-me que o meu corpo já não tem 18 anos. Mesmo com elétrica? Não, na verdade a descer, opa, tu vens a descer aquilo e de repente os pulsos começam-te a doer, os dedos começam-te a doer de travar, tudo te dói a certa altura. Que velhote. E o Diogo também acabou de chegar de férias, nós apanhámos o Diogo mesmo aqui assim, acabadinho de chegar. Sim, uma semaninha, fui lá para baixo, para o Algarve, foi horrível a volta de hoje, mas parecia não, está tudo a ir e a vir. Dobragem da quinzena. É o pior dia para nos metermos à estrada, mas pronto. Quem nos está a ouvir, deixa-me só fazer aqui um reparo, é que eu acho que é a minha internet que está má, não há grande coisa a fazer, mas nós temos, eu devo ter um atraso, eu ouço depois, ou vocês ouvem depois, não sei, portanto se falarmos uns em cima dos outros, desculpem já de antemão, vamos tentar que não aconteça. E tu, Gonçalo, que tal as férias? Também impecáveis. Também fui até lá abaixo, até Vila Moura. Não se encontraram? Não. Eu estou inventando a vida agora, mano. Eu gosto de fugir da confusão, mano. Eu estive em Santa Luzia até, mesmo. Não se passa grande coisa, mas também não é um enxame de pessoas que há na maior parte do Algarve. Dá para estar mais tranquilo. Não é muito bom, não é bom mesmo ir para o Algarve. Este é... Pois. E há muita gente este ano não vai para fora, não é? Isto é um ano atípico em viagens. Mas pronto, deu para descansar um bocadinho. Logo agora, porque agora começam também a sair os 3F nos Estados Unidos, né? Portanto, saíram quase todos esta semana. Já têm estado a sair desde a semana passada, que os investidores são obrigados a reportar os portfólios, portanto é uma boa altura agora para voltar e andar a ver o que é que se passou aí. Já viram alguma coisa? Vi que o Moniz Pabrai aumentou em 50% a Alibaba, a posição que tinha. Uma coisa curiosa é que não há grande razão para eles reportarem isso no 3F, porque podem comprar via Hong Kong, não é? E não têm que reportar. É muito estranho eles quererem mesmo mostrar, comprar o ADR. Assim, pode haver dois motivos. Primeiro, podem se sentir mais, sendo igual, podem se sentir mais confortáveis de estar a comprar cá em dólares.
O outro lado também pode ser que eles não se queiram importar muito com isso, não é? É, alguma Na, visibilidade. na pior das hipóteses, sobe, não é? Portanto, Era o que eu ia dizer. Eventualmente podem há querer, muita gente a ir atrás. exato, podem querer divulgar para ver se dão uns toquezinhos na coisa. Apesar da Alibaba ser grande, e isso a acontecer seria mais fácil de acontecer com uma empresa mais pequena, não é? Mas é essa possibilidade. E que mais? Olha, eu tinha aqui aberto o Greenlight, mas ainda não li completamente. Mandei-te só, olha, a ti, Gonçalo, porque toca no teu tema de hoje. E estou a ver que ele fala aqui muito de raw materials, como é que se diz? Matérias-primas. Air fried, copper, cimento, coal, natural gas. Ainda não li isto, tenho que ir ler a seguir. Eu, por acaso, deixa-me só fazer um reparo. Até que ponto é que se eles comprassem na Bolsa de Hong Kong, eles não teriam que reportar? Não teriam de reportar o 13F. Yeah. Mas eventualmente poderiam ter que reportar em qualquer lado, não é? E isso seria público. Eu não sei, não. Em Hong Kong, provavelmente só se tivesse uma participação mesmo grande da empresa. Tipo, como na Europa, a partir de 2% é que precisas reportar em Portugal ou no resto da Europa. Portanto, precisavam de comprar muito mais para ter que reportar. Sim, 2% da Alibaba seria 10 mil milhões, não é? Portanto, tinham que comprar muito mais. Enquanto nos Estados Unidos, ou as empresas dos Estados Unidos, tens de reportar todas as que tens no fundo. Okay. É muito mais transparente, digamos assim. Os requerimentos para quem investe nos Estados Unidos são muito mais rígidos. E mais? Viram mais alguém? O Gonçalo enviou para mim do Clarkman, que comprou Takeaway também. Pois foi. E o Clarkman é um velho da velha guarda, não é? Velho investidor da velha guarda. Sentiste Até é bem? estranho. Não, é assim, é um confirmation bias, não é? Vale o que vale. Mas é algo que eu gostei de ver precisamente por ser disso, porque eu olho a Takeaway, a ideia que dá é que aquilo é uma growth stock, não é? Que nem sequer tem lucros, não é? E que parece que não é nada value, mas depois quando há um destes velha guarda, não é? Que não é nada deste tipo de empresas a comprar, é porque se calhar há aqui uma visão diferente que as pessoas não estão a ter. Se calhar o grande set ouve-nos, ouve vocês e companhia. Ou então vou estar errado com ele. E já saiu a carta dele, não? O Gonçalo mandaste a carta, Gonçalo? Ou... Não, eu não apanhei. Essas são um bocadinho difíceis de apanhar. Eles são sempre... Aquilo é muito reservado, não é? Supostamente não é para o público. Não. Às vezes há quem consiga pôr, mas depois eles tentam logo mandá-la abaixo e, portanto, tens de apanhá-la e é difícil apanhar as mais recentes. E ele, a determinado ponto, deixou de pôr a performance nas cartas e manda a performance à parte aos investidores. Também para tornar as coisas um bocadinho mais difíceis, o disclosure. Uma coisa muito curiosa do Seth Klarman é que sempre teve muito cash nos seus fundos, tinha sido entre 20% e 30%, e houve numa entrevista qualquer, alguém me perguntou como é que tu consegues ter esses retornos? E ele tem retornos entre 15% a 20%, salvo erro, por ano nos últimos 20 anos. E alguém me perguntou como é que consegues ter esses retornos com esse nível de cash? Ou apesar desse nível de cash? E ele respondeu, não, eu tenho estes retornos porque tenho este nível de cash e permite-me investir nas melhores alturas. Portanto, é um dos 3 míticos que o Warren Buffett disse que se reformasse não se importava de entregar o dinheiro a ele. Quais são os outros 2? O outro um dos outros 2 é o Lilu e o terceiro eu não me estou a lembrar do nome, mas esse é um gajo que passa muito despercebido. Eu tenho aqui, ele aparece aqui, mas é uma pessoa que passa muito despercebido, que é... Espera aí, que já... É o Greg Alexander. Eu também não faço ideia quem é, ele não aparece, mas gera um fundo. Era o Seth Clarkman, era este Greg Alexander e depois o Lilu.
São os três que ele... E vocês já leram o Margin of Safety do Seth Klarman? Ainda não, mas com muita pena minha. Vale muito a pena, eu gostei muito de ler. Está um bocadinho dated, mas porque é um livro bastante antigo, mas a maneira como ele olha para as special situations e este livro, combinado então com o outro do Greenblatt, You Can Be a Stock Market Genius, são espetaculares, porque ainda mostra mais exemplos de special situations e a forma como ele vê os negócios. Vale muito a pena. É difícil comprar, portanto há que arranjar uma cópia em PDF, porque o livro custa acima de $1.500. Acho que ele veio no outro dia a dizer que vai baixar esse preço. O preço era para, acho eu, salvo erro, para... O dinheiro revertia para instituições de caridade ou qualquer coisa assim do género. E por isso é que ele não baixou o preço durante anos e anos. Ele, ou o editor, não tenho certeza disso. O que me parecia é que só havia uma edição e, portanto, todos os livros se negociavam em segunda mão. Não. Eu ouvi no outro dia dizer que ou se calhar ia lançar a segunda edição, talvez, Pois. fosse isso, e que o preço vinha para valores normais. Pois, isso faz mais sentido que uma segunda edição. Mas também não justifica a história do preço, justifica mais essa tua história do que a minha, não sei. Olha, aproveitando estamos a falar de livros, e aqui uma menção honrosa ao grande Hugo Roque, que depois do desafiarmos a falar sobre o livro do Antifrágil, ele vai fazer uma apresentação do livro num evento apoiado pelo CFA, do Investment Book Club, e a apresentação é no dia 22 de setembro e eu convido a todos a ouvir, certeza que vai ser espetacular a ouvir a discussão e a apresentação do livro e depois a discussão. Boa. E qualquer pessoa pode participar. Não é um evento do CFA, mas qualquer pessoa pode participar. Vai continuar a ser online, não vai? Online? Ainda é online desta vez, já. Eu às vezes deixo-vos desouvir e depois isto avança e já vos ouço. Boa, olha, ainda bem que eu não li o Antifrágil, acho eu, não li. Boa altura para ler, correto. Yeah. Também não li ainda. Já agora também gostava tu no outro dia comentaste quando foste aos Açores que conheceste o nosso ouvinte Nuno Rodrigues. Eu também o fui conhecer, acho que no mesmo sítio que tu, a beber uma cervejinha e comer camarões. Enquanto ele bebeu uma cerveja eu bebi 2 litrosas de água. E o Nuno Rodrigues foi muito engraçado de o conhecer porque tem uma perspectiva única dele, muito pessoal, de investimento, muito velho, muito mais do que growth e pagar por qualidade. Portanto, gostava de lhe mandar um abraço. E ele comentou uma coisa porreira, que nós no outro dia comentámos a seguir ao episódio da China, em que eu discordei aqui do Diogo, e ele estava a dizer que um bocadinho de picardia e diferença de opinião não faz mal nenhum aqui ao podcast, só anima a coisa, desde que não seja um exagero, obviamente, mas que diferenças de opiniões tornam a coisa mais interessante. Por isso, podemos explorar esse lado um bocadinho mais. Sem dúvida, um grande abraço para ele também. Foi muito bom tê-lo conhecido e realmente se foste ali ao Cais 24, será? 20. Cais 20, exatamente. Foi o mesmo sítio e come-se lá uns bons camarões com cerveja que eles chamam absurdos. Pedes um absurdo e vem um camarão com cerveja. É porreiro. Olha, vamos dar início aos temas. Hoje começo eu. Eu estou a ler um livro, quase que acabei o livro que estava a ler, o Richer, Wiser, Happier, e entretanto comecei a ler outros. E é de voltar atrás a esse para terminar, faltam mesmo as páginas finais e o capítulo o gajo da Oak Tree, como é que se chama? Howard Marks. O Howard Marks, falta-me esse capítulo. Mas passei para o Thinking in Bets, da Annie Duke, que eu já estava para ler há não sei quanto tempo. Estou... Jogador de póquer, não é? Exatamente. Estou a adorar. Eu acho que o Thinking in Bets vem depois e era preciso ler o Thinking Slow and Thinking Fast, ou Fast and Slow, do Kahneman,
porque acho que é o livro que abre a coisa para depois de todos estes autores e todos estes investidores e todos estes pensadores começarem a teorizar e a desenvolver o assunto. E eu acabei por ainda não ler o do Kahneman, li o início, mas ainda não acabei de ler, já falámos sobre ele aqui várias vezes. Mas este Thinking in Bets está a ser, pelo menos para mim, espetacular e veio perfeitamente no seguimento do outro dos grandes investidores, porque um tema recorrente do Money Wiser, Rich, Wiser, Smarter, é que a malta tenta ser o mais racional possível. E o grande tema deste livro é um tema que o Gonçalo já trouxe aqui no outro dia, quando falou dos penaltis da Inglaterra e da Itália no fim da Eurocopa, do Campeonato Europeu, que é a separação do processo de decisão ou da tomada de decisão e o resultado. E o primeiro capítulo do livro, até, eu não quero estragar muito do livro, mas o primeiro capítulo é porque é que a vida é mais como ao póquer e não tanto como ao xadrez, porque no xadrez há muito menos sorte envolvida e indefinição, as peças estão todas ali e é raro dizer, ouvimos um jogador de xadrez dizer, epá, tive pouca sorte ou fui roubado. É muito mais de processo mental e de raciocínio, enquanto o póquer tem uma parte de randomness e de aleatoriedade e de sorte e de indefinição de informação, porque as cartas não estão todas viradas, do que o xadrez. E a Annie Duke ajuda-me imenso, libertou-me quando começa logo a dizer que devemos separar o processo de decisão do resultado, exatamente, porque existem um monte de coisas que nós não controlamos, portanto, temos é que garantir que o nosso processo de decisão e de reasoning, de lógica, é o melhor possível, e depois eu agora ia dizer rezar para que o resultado seja bom, mas não é rezar, é esperar que o processo leve ao bom resultado, ainda que possa não levar eventualmente, como os penaltis do outro dia, do tipo que escolheu aqueles dois jogadores porque em treino tinham tido as melhores estatísticas de penaltis e depois acabou por não correr da melhor forma. E curiosamente, a primeira parte do primeiro capítulo do livro Thinking in Bets é um caso exatamente igual, mas nos Estados Unidos, exatamente o mesmo tipo de decisão, exatamente o mesmo no futebol americano, exatamente o mesmo outcome, o mesmo resultado, e o treinador a ser muito criticado por ter seguido um processo de decisão que acabou por não correr mal. E depois, quando começamos a ler estes livros, começamos a ver estas coisas acontecerem em muitos lados à nossa volta. E como o Daniel Kahneman falava como é que se chama? Do 1 e do 2, do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 1 é aquele que pensa rápido, impulsivo, e o sistema 2 é aquele que pensa mais devagar e raciocina sobre a lógica das coisas. Aqui a Annie Duke também nos fala de uma coisa parecida, e eu fui de férias aos Açores com amigos que têm filhos, e houve um dos miúdos, o Miguel, de 3 anos, diz para o primo mais velho, estavam a brincar com balões, e diz para o primo mais velho, diz, vamos lá para fora brincar com os balões, e o Miguel responde o seguinte, não vamos lá para fora porque os balões lá fora rebentam. E eu tinha visto o Miguel passou uma tarde a encher balões lá fora, e os balões invariavelmente iam para um arbusto, ele mandava os balões para um arbusto com picos e os balões rebentavam sempre. E ele chegou à conclusão que não se pode brincar com balões na rua porque eles rebentam, mas não explicou porque é que rebentavam ao primo, e ficou só assim, não, os balões lá fora rebentam. E eventualmente ele fez o processo de raciocínio, apesar de ter 3 anos, fez o processo de raciocínio todo, acho eu, né, para chegar à conclusão rápida de que lá fora não é sítio para brincar com balões porque ficamos sem eles. E isto levou-me a pensar nisso. Desde pequeninos, que o nosso cérebro leva-nos, e o que a Annie Duke comenta, que também comenta o Daniel Kahneman, é que o sistema 1, o rápido, é um sistema de sobrevivência e visa a eficiência, a rapidez, enquanto o sistema 2 é um que visa mais a exatidão e a profundidade das coisas, e é uma questão de sobrevivência. E a Annie Duke diz-nos que um falso positivo é muito menos
preocupante ou perigoso para nós do que um falso negativo. Por exemplo, a história do Pedro e do Lobo. Dizemos que vem aí um lobo várias vezes e vamos esquecermos da segunda parte da história do Pedro e do Lobo, que é aquela em que as pessoas já não acreditam no Pedro, mas nós acautelarmos por virem o lobo é-nos melhor do que o falso negativo não nos termos acautelado e vir mesmo em um lobo, nós ignorarmos a ameaça. Em português, lembrei-me de uma coisa, em português lembrei-me também do Pedro do Lobo e do melhor prevenir do que remediar, que ela usa better safe than sorry. E achei interessante como desde pequeninos o sistema 1 está ali logo assim, opá, não, lá fora a brincar, nem lhe ocorreu, e obviamente ele é muito pequenino, mas nem lhe ocorreu, opá, vamos lá para fora, mas mudar de sítio, vamos lá para fora, mas ter cuidado com os arbustos, vamos lá para fora, e uma série de outras lógicas que podia seguir, foi interessante. Gonçalo, tu estava-te a ver aí a escrever qualquer coisa, alguma nota? Não, estava a achar muito curioso e realmente é verdade. O Daniel explica muito bem as diferenças entre o sistema 1 e o sistema 2, mas ele diz que eles não existem. Só, tipo, isto não é que isto aconteça numa parte do cérebro e depois na outra acontece o sistema 2 e afins. Ele diz é que foi a maneira mais fácil que ele arranjou de explicar estas coisas que se vê-se muito em nós, não é? De raciocinar rápido por umas coisas e o sistema 2 e demorar mais tempo para pensar sobre outras coisas e envolve um bocadinho mais de esforço e inércia. E portanto ele separou aqui em 2 sistemas, mas só esta pequena nota que isto não, são 2 sistemas que não existem, é só uma simplificação do que acontece na mente. E aqui, Annie, eu acho que quando ler o Thinking Fast and Slow, acho que vou encontrar muito deste livro, mas este livro para mim está a ser super interessante porque eu, como vocês sabem, já andava focado nestas histórias de criar um processo, um método de raciocínio, mais do que de raciocínio, de gestão de portfólio, etc, etc. Já tínhamos falado sobre isso aqui, portanto este livro está-me a bater forte, estou a gostar muito de ler, meu pai é meio do livro. E ela dá montes de exemplos, montes de coisas. Um deles é, por exemplo, se tivermos um par de ases a jogar póquer, obviamente, se tivermos o par de ases, logo ao início um jogador de póquer recebe 2 cartas, pelo menos de um tipo de póquer, recebe 2 cartas na mão, e depois há cartas comunitárias em cima da mesa que podem ser usadas de várias maneiras. E as melhores 2 cartas que podemos ter na mão são 2 ases. E há jogadores ou há alturas em que mesmo com os 2 ases nós perdemos a mão, porque depois há uma quantidade de aleatoriedade no jogo, mas seria foolish, ou seria parvo, falta uma palavra, ou insensato não jogar tendo 2 ases na mão. Agora... São 66% de hipóteses, azar. Desculpa, Diogo, mas isto cortou, diz lá. 1 para 1, sem veres o jogo, sem veres as cartas que vão aparecer, é 66% de hipóteses. Se calhares as não de ganhares a mão. Ok. Mas isso aí entra com todas as outras variáveis a seguir? Isto é da primeira. Isto é 1 para 1, sem veres, isto depois depende do número de jogadores na mesa, mas 1 para 1, sem veres nenhuma carta na mesa, não é? À cabeça, se calhar as não, tens 66% de hipótese. Ok. Depois, se vires se vires as primeiras cartas, né, as 3 primeiras cartas, as probabilidades depois mudam, né? Mas isto o que indica é que tens a vantagem, sem saberes informação nenhuma, né? Estás em vantagem logo à partida. Mas ainda bem que dizes isso, porque isso quer dizer que tens 44% de hipótese de perder, ok? E é isso que normalmente os jogadores de póquer, muitos jogadores de póquer se esquecem. Gonçalo, diz lá. Não, eu ia tentar adivinhar que quem fica com as tem muita relutância em largar a mão, apesar das cartas que forem sair não serem as mais adequadas. Ela dá um exemplo de um jogador que tem tantos bias mentais, tantos, que diz, eu se jogar os 2 ases, eu vou jogar de uma maneira predictable, previsível, portanto não vou jogar, e invariavelmente saem 2 ases a esse tipo, e esse tipo nunca o joga. Uau! Só para me corrigir, é 84%, eu tinha ideia que era 66%, mas é 84%, sim.
Pronto, independentemente, as duas são grandes probabilidades, os dois números que disseste. Mas existe, nós esquecemos, olhamos sempre para o 66, para o 84, mas não olhamos para os outros. Aliás, se tu jogares 100 mãos dessas, na verdade, vai acontecer, vais perder 15 delas, não é? Exatamente, aí está. Um, ou seja, quem joga e perde com dois ases, pá, não pode ser recriminado porque o resultado foi um resultado negativo ou um resultado mau. Essa pessoa fez com a informação que tinha, tomou a melhor decisão que podia. E depois estava uma quantidade de questões e de caminhos, o que é boa informação, quanta informação é boa informação, e nós já falámos aqui do princípio de Pareto com 80%, com 20% de informação e 80% de informação, etc, etc. Há uma quantidade de coisas que a mim me interessam muito. Agora estou-me a focar mais na qualidade de informação que nós recolhemos, e a qualidade de informação, por exemplo, os pressupostos que nós temos para tomar uma decisão, a qualidade de informação, por exemplo, estes ases, também é importante as crenças que nós temos sobre esta informação. Como é que este tipo que nunca joga os ases acredita que vai jogar os ases de uma maneira tão óbvia que os outros vão ver e que ele nunca vai conseguir ganhar com os dois ases. Portanto, há aqui um monte de coisas interessantes a pensar. E isto leva-me a pensar numa coisa que é, eu lembro nas aulas de introdução à filosofia, no 11º ou 2º ano, havia uma pergunta que a nossa prof nos fez que era: sabes pensar? E que, obviamente, toda a gente respondeu: claro que sei pensar. Óbvio, é que eu não havia de saber pensar. Mas é uma coisa que é muito difícil de medir e depois às vezes penso, por exemplo, um gajo vê alguém forte e dá para perceber que alguém é forte porque tem um corpo musculado, ou há coisas óbvias. Agora, o saber pensar não é assim tão óbvio quanto isso, e ninguém gosta de dizer ou de admitir que sabe pensar pior do que o próximo. Ok, se o próximo for um tipo claramente muito, muito, muito bom pensador, não há problema nenhum, mas ao próximo, ao tipo que está na cadeira do lado, é-nos difícil admitir que aquele tipo ou aquela tipa sabe pensar melhor do que nós. Porque também não se vê, não é? E isso não tem propriamente, a Annie Duke faz o ponto, que não tem propriamente a ver com o QI. E o QI até pode prejudicar um raciocínio racional, porque muitas pessoas que têm um QI elevado acham que não têm bias, que não têm viés comportamentais, e se são apontados alguns viés comportamentais, são pessoas ainda mais, criam muito mais barreiras, porque dizem: não, 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 eu sou inteligente, eu sei raciocinar, tanto vai para lá, vai de retro a Satanás. É interessante a história. Leva excesso de confiança. Isso. A confiança, não? E isto leva, pronto, e depois isto é um encadeamento. Lá está, mais uma vez, este livro toca em muitos pontos que nós já falámos. Portanto, a melhor forma é arranjar um processo, é ter um processo, muito mais do que aí, é ter um processo que depois também vamos refinando e vamos atualizando conforme os outcomes, os resultados que vamos recebendo. Começa a ser um loop, começamos a ter um processo, dá um resultado, aprendemos com esse resultado, refinamos o processo e por aí fora, e à partida tornamos melhores pessoas ou melhores pensadores. E isso leva-nos aos mental models. Os mental models são, eu não diria atalhos, mas formas simplificadas de nós encararmos certos problemas que a vida nos traz ou com que nos deparamos, sem ter que os repensar todos e reinventar a roda sempre que nos aparece alguma coisa. Um dos mental models, o grande craque disto tudo é o Charlie Munger, e um dos que eu adoro dos mental models que tenho seguido cada vez mais é: pergunta-lhe qual é o segredo, o vosso segredo é ali do Buffett, como é que se tornaram tão bons investidores, etc. E o que ele diz é: epá, nós somos bons porque tentamos evitar a estupidez, e evitar a estupidez é muito mais fácil do que procurar ser brilhantes. Portanto, eles todos os dias tentam evitar a estupidez. E eu tenho várias pessoas que às vezes me vêm perguntar: opá, o que é que achas desta, daquela ou da outra ação? E quase sempre a ação é uma ação, sei lá, uma biotech, uma coisa qualquer, que aquilo em que estão a pensar é no grande potencial que aquela empresa pode ter, e muito menos como é que me posso lixar, agora para usar um termo coloquial, como é que isto pode correr mal.
E eu adoro esta do Munger dizer que pá, é evitar fazer erros, estupidezes, e acho que um de vocês no outro dia falou do terceiro gajo, que era o Rick Warren. Eu acho que falaram sobre isso. Que lhes perguntaram ao Munger ou ao Buffett o que é que aconteceu ao Rick, e eles disseram, responderam que ele estava só com mais pressa para enriquecer do que eles os dois, e que essa mais pressa levou a que ele se alavancasse e tivesse dívida, e correu-lhe mal, acho que em 2008, 2009, corrijam-me se estou errado, eu acho que você já falou sobre ele aqui. 73, 73? 74. Sim, desculpa, eu estava completamente fora agora, boa. E correu-lhe mal porque o tipo tinha pressa. Portanto, foi uma estupidez que ele não deixou de fazer porque estava à procura do brilhantismo. Outra do Munger é o Destroying the Best Ideas. Todos os anos ele tenta destruir as suas melhores ideias, e aqui o livro da Danny Duke, pá, fala sobre isto brilhantemente. Tipo, é preciso uma humildade tremenda para nós destruirmos, primeiro para pormos em causa as nossas convicções, porque as nossas convicções são uma narrativa, ou alinham quase sempre com a narrativa de quem nós somos. Pá, nós próprios temos uma narrativa nós próprios, eu sou isto, eu sou aquilo, e pôr em causa, até discutir com outras pessoas que põem em causa as nossas convicções, é preciso uma humildade e é preciso treino, muito treino para isso. Isto, para terminar, e li há bocado outro artigo já não me lembro, depois digo-vos quem era, e uma das perguntas que ele tinha era: tens um plano ou tens um portfólio? E ter um portfólio é fácil, é comprar ativos, sejam eles quais forem, ações, casas, obrigações, etc. Ter um plano é muito mais difícil e é muito mais importante. E ter um plano implica criar uma estrutura de tomada de decisão, um processo de tomada de decisão para guiar as nossas ações, especialmente quando a coisa corre mal. É aí que eu tenho andado a batalhar, e mais uma vez trago este tema, que é algo que eu sei que preciso. E agora, para fazer o loop completo, o Nuno Rodrigues comentou-me, e disse: opá, ele acha, na percepção dele, que o mercado está caro, em geral, ele é muito virado para o value, a comprar coisas com múltiplos baixos, e comenta que já passou por vários bear markets, ou vários crashes. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar: pá, outra vez, eu não passei por isso, preciso de refinar ainda mais, preciso de melhorar o meu processo de decisão, de me criticar mais vezes, de ver as ações que tenho, perceber o que é que lhes pode acontecer, questionar os meus pressupostos e, acima de tudo, perceber como é que eu vou reagir em momentos maus. E é isso que eu ainda não cheguei lá, estou a chegar devagarinho, mas quero escrevê-lo e um dia tê-lo escrito e ter um processo. E este tipo, que era um destes gajos que nós às vezes comentamos aqui, deste artigo, que são três: é o Ben Carlson e mais dois. O tipo diz que mesmo um plano mau, um método mau, é melhor do que nenhum plano, nenhum método escrito, obviamente. E é isso, amigos. Porquê? Pá, Como é que um... Sim. Epá, eu aí também sou um bocado cético. Porque tu, se não tiveres nada a que te agarrar num momento mau, tu não sabes rigorosamente nada o que fazer. Um plano mau, vamos chamar-lhe então um plano menos bom. Tu pensaste nele quando as coisas estavam bem, quando estavas lúcido, quando estavas racional, quando não tinhas medo, quando não estava toda a gente a gritar. Portanto, mesmo que não seja espetacular, é alguma coisa que tu te podes agarrar e que te evita fazer grandes asneiras. Não ter nada, não tens onde te agarrar. Mas imagina que o plano mau é: pá, eu vendo tudo se o mercado cair 40%. Garantes que não perdes mais do que 40%, mas provavelmente vais estar a vender na pior altura. Então vamos inverter. Qual era a outra opção? Era não teres plano, ok? Sim. Opa, e aí tu também não sabes o que é que vai acontecer, como é que tu vais reagir. Podes reagir a perder 80. Podes vender a perder 80. Ok. Há alguns eventos
Não teres plano pode ser pior do que ter um plano mau, sim. Ok. Eu acho que deves ter um plano. Eu não acho que necessariamente tenhas que o escrever, apesar de eu reconhecer o poder de nós escrevermos as coisas. E também acho que tu podes, e que o plano não deve ser inflexível. Claro. Mas deve haver alguns pilares que dificilmente mudam, sim. Mas, Por exemplo, acho que deve haver alguma flexibilidade. sem dúvida. Acho que deve haver alguma flexibilidade. É isso. Diz, desculpa-me, eu como te estou a vir atrasado, eu falo por cima de ti, desculpa, Tio. O que, por exemplo, a Anida o que diz e que faz todo o sentido é: tu tens o teu plano, tens o teu processo de pensamento, depois chegas a um resultado e o resultado tem que informar e tu tens que ir melhorando o plano, porque ninguém nasce com todo o raciocínio, toda a lógica certa logo de início. E, obviamente, tem que haver flexibilidade, tem que ser um plano aberto, tens um método aberto para aprenderes com os teus erros, porque senão estavas tramado, nunca aprendias com os teus erros. A história é, por exemplo, e agora este tipo, eu acho que é o Ben Carson ou o Mike Batnick, não tenho a certeza, e o tipo dizia, como é que tu rias, uma das boas formas para saber como vais reagir quando correr mal é olhar para trás como é que reagiste. E eu olhei para trás e como é que eu reagi no ano passado, quando houve o crash. Eu tinha dinheiro disponível e investi esse dinheiro disponível e não consegui fazer, nem sequer tentei, mas agora penso, olho para trás, aquilo que vários investidores fizeram é: vou vender aquilo que está mais caro ou menos subvalorizado para ir comprar aquilo que está tremendamente subvalorizado. Eu não fiz isso. Eventualmente posso fazer, mas eu sei que não fiz. Portanto, eu acho que o meu base é não fazer isso. Ok? Portanto, eu já tenho aqui algo com que pensar. Portanto, se calhar a minha forma de ser é, mesmo que as coisas venham abaixo, é não fazer isso. Eu não tenho, não sei se jeito, ou inclinação, ou queda, ou eventualmente depois posso chegar à conclusão que é o que devo fazer. Portanto, vamos escolher ações que, mesmo que o mercado todo caia, eu não vou estar a rodá-las na pior parte possível. Ok? Pronto. Isso é uma tarefa, é um processo de autoconhecimento. Eventualmente não é preciso tê-lo escrito, ok, mas a mim dá-me jeito de tê-lo escrito, que é para depois ir ler e não me esquecer. O escrever acho que tem um poder enorme, principalmente porque nós temos a tendência de nos enganarmos a nós próprios, né? E de acreditar que pensávamos de outra maneira, que não era aquela que estávamos a pensar na altura. E quando nós escrevemos, não há volta a dar, né? Está escrito em pedra, né? E muitas vezes acontece, eu não tenho, eu raramente escrevo, ou quando escrevo também sou muito desorganizado, mas pessoas que gostam de escrever todos os processos e todos os pensamentos em relação ao que fazem, muitas vezes dizem-me que anos depois acreditavam viamente que tinham tido opiniões diferentes do que aquelas que tinham na altura. Epá, e ler outra vez aquilo foi até um choque quase de identidade, porque eles achavam que aquilo que eles estavam a passar, que acreditavam na altura, não era aquilo. E é interessante ver como nós enganamos a nós próprios. E acontece com muita frequência neste tipo de coisas, quando na altura não temos a informação toda, e passados uns anos, né, olhar para trás e poder analisar as coisas com todos os dados e dizer, não, obviamente que pensava desta maneira. O Daniel fala muito sobre isso no livro do Thinking Fast and Slow, que para além dos outros sistemas há também o Remembering Self e o Living Self. E o teu Remembered Self é muito diferente daquele que vivenciou as coisas. E isto acontece, ele fez uma série de experiências e é muito giro ler essa parte do livro. Portanto, sim, sem dúvida, teres um on the record do como estavas a pensar é fundamental. E isto só para terminar, quando eu digo que quero ter um plano e quero ter um método e coisa, eu sei que pode parecer uma coisa muito rígida e eu sou o último tipo a querer ter regras rígidas na minha vida. Mas, na verdade, o que eu quero, e eu quando desenvolver mais esta ideia, volto cá, é um framework de pensamento, de tomada de decisões, quando o cérebro está em stress e em overload e a sentir o risco a acontecer. E se eu tiver isso escrito e pensado de antemão, e eu não estou a dizer que são regras claras, de género, vou vender a small caps e comprar big caps, nada disso.
é um processo de raciocínio. Se eu tiver definido antes, acho eu, vou estar muito mais descansado e mais seguro de mim e menos alarmado do que se não tiver. É só isto, amigos. Isso porque... Diz. Disseste que durante o março de 2020, durante o pico do stress financeiro ligado ao Covid, que conseguiste investir a parte das tuas reservas de cash. Consegues dar-nos uma ideia da ordem de grandeza em termos percentuais e o teu raciocínio que te lembres de ter tomado na altura para estar a investir? Eu vou mandar 30%, que era o dinheiro que eu tinha em cash, ok? E foi quase todo nessa altura. E o raciocínio foi o dentre muitas coisas que podem ser consideradas raciocínio, foi muito influenciado pelo Phil Fisher, que foi ir carregando nas empresas que eu gostava e que eu achava que tinham long-term prospects, e foi pausadamente à segunda-feira. Fui comprando e comprando decidi quanto é que queria alocar a cada e fui comprando, porque como sabia que não ia conseguir chegar ao bottom, tipo, acertar no fogo, está-me a dificuldade aqui está a palavra, não consegui investir no fundo, fui faseando a coisa. E tu? Eu tinha exatamente também os níveis que queria comprar, mas a determinado ponto as quedas eram tão bruscas que comecei a sentir que pá, eu estou será que estou a concentrar de tal forma que isto pode correr verdadeiramente mal e ser uma daquelas situações que eu estou convicto, mas a empresa, neste caso eu fiz isto em relação a um banco, o Banco Inter, e o Banco Inter vai ao ar ou vai precisar de fazer aumentos de capital brutais e eu estou aqui com esta convicção toda e a menosprezar a probabilidade de o banco fazer um aumento de capital. E eu adorei ouvir-te agora. Como é que tu podias ter pensado nisso antes, ok? E como é que isso informa o próximo crash que haja? Eu lembro-me vagamente como é que pensei na altura e quando estava a pensar nisto de ser algo tão extremo e conflito com o plano que eu tinha de antemão, lembrei-me de pôr por escrito que em vez de fazer os tais reforços semanalmente, como estás a dizer, ou a cada nível de preço, vou fazer um último reforço grande a um preço pré-definido e este vai ser o reforço que não vai, se o Banco Inter for à falência ou precisar de fazer um aumento de capital, não coloca o meu estilo de vida, a minha solidez financeira em risco, mas este vai ser o último. E se chegar neste preço, eu compro e vai ser o último. Mas era o mesmo dinheiro que ias alocar? Era o mesmo dinheiro que eu estava a pensar. Eu não tinha pensado exatamente no montante total, a priori. Tinha pensado, tinha que comprar mais a este preço, depois chegava lá e eu comprava. Depois definia um novo preço para comprar. Depois chegava lá e eu comprava. E, pronto, estamos a falar de um mês. Um banco que eu gostava bastante caiu cerca de 50%. Portanto, deu para comprar várias vezes e sentir que todas as decisões foram péssimas num feedback muito rápido. Percebes? Até que me levou a questionar as minhas decisões e este processo de decisão e a pensar que eu estava a ser aquele tolo que está a comprar, ao tentar agarrar uma faca que está a cair, catching a falling knife. E ele levou-me então a adaptar o plano para comprar uma última vez para não arriscar que o banco ia à falência e eu estava a comprar cada vez que ia 10%. Mas então, e tu achas que, ou achavas nessa altura, corrige-me então se este pensamento é errado, estavas a tomar o preço como teu guia para saber se o banco ia à falência ou não? Não os fundamentais, estavas a ficar preocupado porque alguém podia estar a ver alguma coisa que tu não estavas a ver, é isso?
O preço estava a dar um feedback muito rápido em termos da qualidade da minha decisão. E provavelmente não foi sábio inferir isso, ainda mais sendo no tão curto prazo como um input válido, sem dúvida. E ao mesmo tempo fez-me questionar se realmente o que íamos viver, não é? Toda a recessão que vinha via Covid, se tinha um impacto que eu estava à espera Sim, que e ia ter não no nos banco ou podemos não. esquecer que estamos a falar de um banco e não de uma empresa que tem net cash, por exemplo, e que não está minimamente alavancada, né? Exatamente. Há sérios riscos para os bancos se houver problemas a nível mundial de liquidez, né? O que aconteceu também foi que a liquidez nunca falhou e até houve liquidez a mais, mas se não tivessem tomado medidas, né, o BCE e a Reserva Federal, Mas havia sérios riscos para muitos bancos, cara. tens toda a razão, e isso obviamente que entra no processo de pensamento e no processo de investimento. Eu estava mais a focar no como é que o Gonçalo pensou e tu tomaste decisões, tu alteraste o teu plano a meio do caminho num crash brutal. Yeah. Achas que as decisões que tomaste aí em real time foram boas ou foram más? Eu sei que isto há um espectro entre o bom e o mau. Estás satisfeito com elas? Sem dúvidas, acabou por correr muito bem, provavelmente dado a muita sorte envolvida à mistura. Eu acabei por adiar muitas decisões e o preço que eu defini foi muito perto do preço mínimo que o banco teve. Portanto, tive essa sorte. Tivesse eu definido um preço 10% abaixo, não tinha comprado cerca de 30% da exposição que tinha ao banco. Pronto, e olhando só para a qualidade dos resultados versus a decisão, sim. Agora, lá está. Houve outro fator de sorte, que é o que o Diogo estava a falar. Toda a intervenção dos bancos centrais e não só dos bancos centrais, mas também do Estado, com as moratórias em Espanha e em Portugal, que basicamente fizeram com que a perspectiva de aumento de capital fosse muito, muito reduzida. E isso a juntar à qualidade de crédito do banco, que é melhor na Ibéria. Portanto, esses fatores, alguns externos e outros intrínsecos ao banco, influenciaram um bocadinho também a performance. Tem um Portanto, revés da medalha, preciso, não é? Provavelmente não é benéfico a curto prazo para os lucros dos bancos, não é? Tanto a liquidez no sistema e a queda dos juros, não é? Sim, ou seja, em termos de segurança exato, em termos de segurança e salvaguarda do capital, provavelmente está muito mais seguro, mas em termos de rendimentos, não é? Se calhar é limitador. Eu estou a dizer isto em termos da indústria como um todo. Não? Nada a ver bancos muito lucrativos, mesma, mas é um entrave ao aumento de lucros. Sem dúvida, por causa do net interest margin, os bancos tendem a beneficiar do aumento da taxa de juros e claramente as taxas de juros não têm aumentado muito nos últimos 10 anos, digamos. Por esse ponto sim, mas o ponto que me preocupava mais era mesmo ser altamente diluído num aumento de capital. Portanto, esse foi um ajuste ao meu processo que estava definido ex ante. Outros não causaram grande confusão, foi reforçar empresas, lá está, muito próximas de serem net cash, muito sólidas, como por exemplo a Vidrala, que reforcei bastante durante esta crise, apesar de não ter caído muito, mas lá está, tinha a convicção que a empresa não ia correr, em princípio, nenhum problemas de liquidez pelo seu balanço sólido e está a continuar a vender vidro. Então deixa-me aqui, Diogo, já agora me falas assim, porque vou passar a palavra para ti, que é, eu tinha dinheiro para investir, o Gonçalo tinha dinheiro para investir, eu sei, nós sabemos que o Diogo normalmente está full invested, tu tinhas dinheiro para investir, como é que... Não. Ok. Não, tirando epá,
2 ou 3% deveria ter, deve ter conseguido para investir 2 a 3% do portfólio nesses 3 meses. Portanto, é praticamente 0%. Quando estávamos lá, não agora que sabemos o resultado, quando estávamos lá, pensaste que gostavas de ter dinheiro e pensaste que poderias vir a mudar a tua estratégia de estar sempre full invested? Não. Não, peraí, escreveste. Não, num panorama global, não. Obviamente que numa situação de ver os preços aqui 50%, não é? É fácil na altura dizer, quem me dera ter aqui alguma parte para investir. Mas contudo, ao mesmo tempo, eu digo e diria e continuo a dizer que prefiro estar sempre totalmente investido e quando acontecer uma queda desse género, aceitá-la com dignamente e continuar o caminho em frente. Não podendo fazer nada contra isso, pronto. Mas obviamente que é muito mais difícil. Psicologicamente, não ter dinheiro de parte é muito mais complicado. E o meu objetivo, e também o que se passou também reforça isso, eu não sei se sou capaz, né, porque torna-se muito mais complicado, e gostei pelo menos de ter aguentado firme, né, e não ter feito praticamente mais nada. E lembro perfeitamente até estar contigo, Mário, uma empresa que nós temos em comum, e estarmos a fazer contas, a ver quanto tempo é que ela poderia ter todos os estabelecimentos fechados e continuar a pagar as despesas que tinha a pagar e os juros da dívida, etc. E não haver problema nenhum em a empresa entrar em insolvência. Portanto, visto desse prisma, obviamente é uma situação muito, muito complicada e era algo que muitos investidores nunca teriam pensado. Até na altura se brincou com a expressão do quanto tempo é que a empresa aguenta com zero faturação, 0% de faturação, quantos dias é que ela aguenta ao mês. Mas mantenho a minha posição. Eu consigo reforçar ligeiramente todos os meses, mas mais do que isso, às vezes tenho algum capital de parte, mas idealmente não tenho nenhum. Gosto de estar totalmente investido. Às vezes acontece ter 5, 10%, raramente tenho mais 10% de portfólio, mas pode acontecer, porque vendi alguma posição que achei que estava cara e ainda não apliquei em lado nenhum. E lá está, esse tipo de regras, isto é um plano que eu tenho, não é? Mas é um plano totalmente flexível. Eu posso ter alturas até de dar 50% em cash. Se eu não vir nenhuma oportunidade, não vi nenhuma oportunidade e não me quero forçar a ver oportunidades só porque estou com dinheiro parado. Uhum. Mas basta veres uma e metes tudo numa. Mais ou menos. Porque isso depois também mexe com a questão das probabilidades e quanto é que eu acho que é a probabilidade daquilo ter sucesso, não é? Claro. E de quando é que eu posso alocar ali. Mas sim. Mas olha, desculpa, eu tenho feito um registro de todo o meu capital desde 2011. Imagina, tudo o que vem de salários, tudo o que está investido, tudo o que está em cash. Eu tive totalmente investido, desde 2011 até 2015. Foi quando eu comecei a achar, isto já está muito alto, o mercado está muito caro, está tudo em máximos. Aproveitei aqui estes 5 anos de crise em Portugal e afins, e passei para 34% em 2015 e mantive sempre ao nível de 30% em cash, desde 2015 até ao Covid. E agora tenho a perfeita noção que, se não fosse o Covid, tinha sido uma decisão terrível em termos de retornos, e mesmo com o Covid a ajudar a pôr este cash, a aplicar este cash a bons preços, teria feito melhor se tivesse desde sempre totalmente investido. Eu acho que uma framework para ajudar a ver isto desta maneira tem sempre a ver com o tal
ser um empresário e estar a investir em empresas e beneficiar com os retornos das empresas e nunca com as flutuações, com o facto de estares a comprar propriamente barato e vender mais caro a seguir, ou seja, com o tal jogo de zero-sum game. Obviamente que se eu vir uma oportunidade para beneficiar de variações de mercado, eu não tenho problemas nenhum em o fazer, mas não é esse o meu jogo. Eu quero beneficiar porque as empresas onde eu estou a investir aumentam os retornos sobre o capital, conseguem crescer, conseguem me entregar o dinheiro e conseguem continuar a crescer. E se nós tivermos essa visão, eu acho que é muito mais fácil estar totalmente investido, porque não estar à espera de poder entrar nesse tal da zero-sum game, de conseguir comprar a outra pessoa mais barata e fazer dinheiro porque outra pessoa perdeu dinheiro e não fazer dinheiro porque as empresas que estamos a investir estão a gerar esse dinheiro. Uma questão, uma coisa que provavelmente dá conforto em estar totalmente investido é que tens sempre um salário a cair e se o mercado cair, tu podes reinvestir esse salário. Assumindo... E que também não depende de... Exatamente, e não depende dos retornos para financiar as tuas despesas. Agora, assumindo que imaginamos, deixavas de trabalhar, ficavas desempregado e não tinhas nenhum salário a cair, mudavas esse teu posicionamento ou não? Provavelmente mudava ligeiramente. Eu sei que não era benéfico em termos de maximizar os retornos a longo prazo, mas provavelmente era capaz de ter uma porcentagem maior em cash. Mas não sei se chegaria aos 30%. E tu, Gonçalo, queres responder à tua própria pergunta? Sim, eu que não tenho propriamente um salário aqui todos os meses, tenho que ter pelo menos, para me sentir confortável, tenho que pelo menos garantir que se houver um crash financeiro, eu não vou ter que vender para cobrir despesas. Portanto, o mínimo cash que tenho que ter disponível é 1 ano de despesas. E se tivesses um emprego? Se tivesse um emprego, provavelmente estaria totalmente investido. Mas não tive. Eu trabalhei em banca até 2017 e tinha 30% de cash a partir de 2015. Portanto, na altura, certamente pensava diferente da forma como pensava. Eu até diria mais. Eu se dependesse do portfólio, eu provavelmente também tinha em conta isso em algumas empresas em que invisto. No sentido de tentar ter retornos mais estáveis. Ou seja, ou porque as empresas entregam mais dividendos, ou porque as empresas têm recompras a mais de dividendos, e mais dificuldade em investir em empresas que ainda estivessem num ciclo mais cedo da sua história, por assim dizer. Das várias conclusões que se podem tirar daqui, há uma que é não há fórmulas, e cada caso é um caso, cada pessoa tem necessidades diferentes da outra, e nós os três somos a prova disso. Temos situações diferentes, temos circunstâncias diferentes, temos vontades diferentes, temos perspectivas diferentes, e dizer que há um caso ótimo ou melhor para toda a gente seria assim um bocadinho demasiado preto ou branco. Meus senhores, vamos passar ao próximo tema. Gonçalo. Só para finalizar, mas acho que podes dizer que há um caso ótimo se excluires, não é, os problemas e as vicissitudes da vida. Ou seja, nós temos que fazer isto desta maneira porque temos este estilo de vida, temos esta maneira de estar e temos estas amarras, não é, que não nos permitem ser totalmente livres na maneira de investir. Mas se fôssemos totalmente livres, haveria um caso ótimo. E essa que é a questão. O Morgan Housel, no livro Psychology of Money, cota um estudo, ou cita um estudo, que diz que para alguém que está em início de carreira, deve comprar o índice alavancado. Porque mesmo perca todo o seu capital, ele dizia até alavancado 2 vezes,
porque mesmo que perca todo o seu capital, se houver um drawdown, o que colocar de salário depois disso vai ter retornos excepcionais. Agora, o que este estudo não leva em consideração é alguém que perca todo o seu capital vai perder qualquer vontade de continuar a investir com a mesma estratégia. Portanto, a estratégia é impossível de implementar de um ponto de vista psicológico, mas de um ponto de vista racional é o melhor que podes fazer. Agree. E é isso. Que é isso, Gonçalo, vamos podemos aí ao passar teu para o tema, do Fundsmith. Bora lá. Falar em estratégias ótimas. Exato. Claramente aqui o Terry Smith, que aconselho toda a gente a ler as cartas dele, elas estão todas no site do Fundsmith, e ele escreve uma carta anual desde 2010, desde que iniciou o fundo, e o fundo basicamente tem três tópicos mantra. Compra boas empresas, não paga muito por elas e não faz nada. Portanto, basicamente buy good companies, don't overpay and do nothing. Portanto, ele tem uma rotação da carteira muito, muito baixa e pronto. E esta estratégia de 2010 até agora teve retorno de... tenho isto aqui. Teve retorno de... Exatamente, 19% ao ano, já depois das comissões que ele tira, e é cerca de 1% do fundo é pago em comissões. Portanto, imagina, sem este 1%, seria um bocadinho superior. E esta performance foi muito estável ao longo do tempo. Ele teve sempre uma performance melhor do que os índices benchmark. Sempre. Mesmo quando havia quedas nos índices, ele fazia sempre melhor. O que eu achei muito estranho foi ele teve net outflows. Portanto, houve retiradas de dinheiro dos seus fundos na primeira parte de 2021. E como eu disse há pouco, o Terry Smith escreve uma carta anual e por 2 vezes escreveu uma ao meio do ano. Foi durante o Covid, a informar a performance do fundo e como é que ele via a situação, por ser um evento um bocadinho mais extremado, e escreveu agora em 2011, também uma ao meio do ano, porque apareceu no Financial Times, e eu tenho aqui em cima de mim aqui no fundo de parede, que basicamente não aparece tudo o que foi escrito no Financial Times, mas eu vou ler. No Financial Times tinha um artigo que dizia Investors begin to drop stock picker Terry Smith as 360 million pounds flow out of his fund. Portanto, 360 milhões saíram no fundo. E um fundo com esta performance, ter net outflows, eu achei isto muito estranho. E o que parece ter existido foi uma grande rotação do que é chamado growth de qualidade para value e menos qualidade, ao investir a múltiplos mais baixos. E o que levou o Terry Smith a fazer aqui uma tabela que basicamente mostra a performance do fundo no Covid, o que perdeu no Covid, e o Covid drawdown para o Fundsmith foi 21%, para o S&P foi 37%, depois ele dá uma série de outras empresas, que estão aqui atrás de mim, e a recuperação desde o Covid. E mesmo contando a altura antes de Covid, pré-Covid high, o Fundsmith está a valorizar cerca de 25%. Isto para dizer o quê? Que não foi nada a ver com performance, foi mesmo uma rotação de quality para growth. E depois, Manuel, mandaste uma carta da Greenlight que beneficiou desta rotação e foi bastante giro ver o outro lado da moeda. Estás à espera de uma resposta? Estou à espera Estava à espera que continuasse. Não continuei, porque eu só li mesmo esse parágrafo da carta e por coincidência tinha aqui aberto e li esse parágrafo e vi, olha, isto ainda vai interessar para o tema do Gonçalo e mandei, e depois começámos isto, porque foi mesmo antes de termos começado isto, ou foi pouco antes, portanto, li mais. Exatamente.
Exato. O David Einhorn, da Greenlight Capital, disse que pareceu que teve vento, teve um vento favorável, porque as value stocks estavam a fazer uma performance às growth stocks, e o fundo dele tinha tido uma performance muito boa, até que no final do quarto tudo inverteu e ele teve uma performance, acabou por ter uma performance muito fraquinha, principalmente comparando com a performance do Fundsmith. E é curioso que ainda exista tanto uma batalha e tanto esta concepção de value versus growth, quando o crescimento, quando o growth é uma parte do valor. Portanto, não devia ser algo que mesmo alguém que investe com base em value, em múltiplos, tem de ter em consideração, que é o crescimento da empresa e a qualidade da empresa. Eu acho que tem em consideração. Eu acho que um está contido no outro, ou seja, o growth está contido no value, mas nem todo value é growth. E enquanto os Fundsmiths da vida investem só em growth ou só em qualidade, vamos dizer que são a mesma coisa neste momento, ok? Por simplicidade. Outros, como o Greenlight, etc., também investem em value, ou seja, empresas que eventualmente podem nem sequer ir a lado nenhum, estáveis, mas que estão realmente muito subvalorizadas. Aqui a ideia é que a divisão é mais mediática do que outra coisa, é para vender jornais, porque tu precisas, se tu não souberes avaliar o crescimento de uma empresa, ou a falta dele, então tu não consegues ser um value investor. Tu não consegues saber o valor real da empresa. Portanto, não... Logo aí está definida que uma está contida dentro da outra. Está contida e eu concordo contigo. Deixa-me só fazer um pushback. É-te muito mais fácil saber hoje que uma empresa está subavaliada em relação ao hoje do que em relação ao daqui a 10 ou 15 anos. Portanto, se tu tens um apartamento que hoje, e agora estou usando uma analogia, se tens um apartamento que hoje está a 50% do resto do bairro, dos apartamentos do resto do bairro, tu sabes que hoje ele está subavaliado, mas se tu tens um apartamento que está muito mais caro, mas que alguém te diz ou acredita, não, isto vais ter inquilinos muito melhores daqui a 10 anos, é muito mais difícil de o fazer e de pagares mais por isso, porque estás a basear-te numa coisa que vai acontecer lá à frente. Sim, sem dúvida. Apesar de tu, quando investes nesse primeiro caso, não é? Se tu fazes um investimento em que tu tens que pensar a 5 anos, não é? Porque a curto prazo você não faz ideia do que é que pode acontecer aos mercados, pode acontecer que nesse primeiro caso, apesar de estar barato em relação às outras, não é? Tu não venhas a ter grande retorno se as outras estiverem a crescer muito mais nesses próximos 5 anos. Portanto, podes bloquear o teu retorno. Tu tens que pensar sempre a longo prazo, nunca sabes. E esse é o problema. Agora, há casos em que isso não acontece. Há casos em que está tão subavaliado que não precisa de crescimento nenhum. E quando se fala aqui em crescimento, o crescimento está... Agora também estou a confundir os conceitos. Quando se fala aqui em crescimento, fala-se em crescimento real da empresa. Porque uma empresa pode não crescer e dar bons retornos e distribuir logo o dinheiro todo. Não é? E não precisa estar a crescer. Ela pode crescer ou pode servir o dinheiro. Não é? Mesmo não crescendo, não faz problema nenhum estar avaliado a determinado múltiplo. Outra coisa é uma coisa desse género, em que estás a comprar um apartamento e ela está subavaliada, mas podes ficar ali preso durante anos. Não é? Claro, a Value Trap, esse é um clássico. A história é muito desta malta. E acho que todos nós, dependendo, isto é só uma questão de níveis, mais nada. É-lhes difícil, como o Terry Smith usa aquele exemplo da L'Oréal, que podíamos ter pago 200 e um perde 200 e tal vezes. Só que isso é muito mais difícil do que outra coisa qualquer, não é? Tipo, o gajo justificar hoje em dia, e normalmente é assim que a malta se trama, é pagar demasiado por uma empresa.
Apesar dele dizer, como o Gonçalo bem comentou, que é don't overpay, não pagar demasiado. Mas depois ele próprio dá-nos o exemplo de empresas que tinham perto de 200 e que ainda assim tinham Mas um ele, bom retorno. mas ele disse isso, mas ele também diz logo a seguir que nunca compraria a empresa perto de 200. Mas que, efetivamente, não é? Olha, quem nos está a ouvir não vai ver, mas isto é a minha resposta para o Terry Smith nesse caso. Não, porque a posição dele, né, o que ele quer dizer com isso é que nós sobrevalorizamos a qualidade. Uhum. É difícil para a mente humana, não é? Perceber o real valor da qualidade e que muitas vezes nós estamos abaixo daquilo que ela realmente vale. E se tu fores a ver, um dos lemas dele é don't overpay, mas olha para o portfólio dele e é muito difícil para mim olhar para as empresas e ele dizer que não está a pagar caro. Gonçalo, diz-nos aí uma das que estão aí na carta. Mas, Sim, depende um bocadinho. O preço de compra. Desculpa. Nada, continua e depois diz-nos uma das que estejam na carta. Ok. Não, isso é verdade. E pegando outra vez no exemplo do bairro, tens de pensar porque é que aquela casa está a 50% das outras casas que estão no bairro. Se for porque não tem vista para a praia e as outras todas têm, eu garanto que as rendas que vais cobrar vão ser mais altas e que vão provavelmente justificar, ou mais baixas, aliás, e vão justificar o preço mais baixo do que as outras têm vista para a praia. Ponto. Tem tudo da circunstância. Eu li as cartas todas desde o início e é giro ver ele a pensar em coisas pontuais, como por exemplo, ele tinha uma posição do eBay, houve um ativista que forçou a saída da PayPal, do eBay, o spin-off. O eBay faz o spin-off da PayPal, ele vende tudo de eBay e compra mais PayPal, porque diz, isto claramente é um muito melhor negócio do que aquele que nós estávamos antes. Claro que agora sabes correr muito bem, mas na altura estamos a ler aquilo como se fosse em tempo real para a altura. E ele teve correto. Há outros exemplos assim, por exemplo, ele tinha duas tabacaras, um bocadinho value, não é? Tinha a Imperial Brands e tinha a Philip Morris International. E ele vende a Imperial Brands porque não acha que eles tenham uma boa estratégia para os next generation tabaco e afins, e mantém a Philip Morris, claramente, que também foi uma vencedora no setor, embora não tenha tido os retornos que as outras posições do fundo tiveram, mas para empresas de tabaco teve retornos. Ele diz que vai ser o último acionista da Philip Morris. Quando todas as ações forem recompradas pela empresa e quando todos os outros quiserem largar a posição, ele vai manter as ações dele até ao fim. E depois é curioso, por exemplo, outro exemplo que eu estou-me a lembrar foi a venda da Domino's Pizza. Ele vendeu 2 vezes a Domino's Pizza. A primeira porque achou que eles eram capazes de não refinanciar a dívida. E conseguiram refinanciar a dívida e ele comprou logo a seguir. E depois porque ficou demasiado cara. Ele disse, claramente o mercado está a assumir que os crescimentos do passado vão continuar para o futuro e nós não achamos que vai crescer tanto, ou pelo menos de forma tão rentável. E depois dele vender, no ano a seguir, a ação valorizou por 100% e a empresa continua a crescer e a ter métricas operacionais bastante fortes, e ele veio fazer uma meia-culpa. Realmente, eu aqui devia ter feito o que advoco, e que é, em caso de dúvida, não fazer nada. E mais uma situação que é-nos difícil estimar realmente quão boa pode ficar. E ele praticamente só investe em 3 setores, não é? Aliás, inicialmente até quase só 2 e agora 3. E ele é muito... Consumer Staples e mais. Consumer Staples, Healthcare e Technology. São os únicos 3. E ele explica porquê, e tem tudo a ver com os retornos de capital. Uhum. Ele basicamente quer empresas que tenham altos retornos sobre o capital, que consigam reinvestir. No caso do Consumer Staples é porque é altamente repetitivo, não é? É algo isso. Small ticket items. Sim, são compras. E ele explica porque é que não investe em nenhuma empresa em farmacêuticas, em banca, em uma data deles. Ele tem imensas cartas sobre isso, a dizer why I don't invest in
Pharmaceutical companies, todas. E pronto, e cumpre com o que diz. Até hoje. Eu achei muito curioso, ele tem também uma carta em que diz porque é que eu não invisto em banca? E ele era o analista de banca acho que era do City, não tenho certeza, mas acho que era do City e fez carreira lá. E da sell side. E ele era claramente um expert e teve muito sucesso enquanto analista das recomendações que fez. Mas ele diz que, nos dias de hoje, investir na maior parte dos bancos, principalmente em bancos globais, não tem o conforto suficiente porque, à distância de um clique, o banco consegue mudar completamente a sua exposição de crédito. Consegue fazer um derivativo que faz um hedging, consegue vender parte da sua carteira a um hedge fund. E para além do que um banco tem uma exposição a todos um derivativo, a todos uma carteira de derivativos que ele não consegue compreender. E ele acabou por dizer nessa carta, se comprasse um banco, seria um banco doméstico, pequenino, muito simples, e que só faça, e seja retalho, só agarre empréstimos e faça empréstimos. Agarre em depósitos e faça empréstimos. E ele faz muito essas métricas e compara com o SP500 e com o FTSE, que é o retorno do capital do portfólio dele, as margens brutas, a endividação das empresas, e ele a mostrar que o portfólio dele às vezes está um bocadinho mais caro do que os índices, em termos de múltiplos de lucro, às vezes está um bocadinho mais barato, mas tem sempre retornos sobre capitais mais altos, dívida mais baixa e gross margin mais alto. E, portanto, mesmo que esteja um bocadinho mais cara que os índices, as empresas têm melhor qualidade. Portanto, e é essa, no fundo, é essa tabela que lhe dá a segurança, não é, de estar a investir no fundo dele e não num índice qualquer. E ele é sempre a tabela de referência que ele mostra aos acionistas. Manuel, tinhas perguntado as maiores posições do fundo? Até para comentares algumas das que estão na carta, mas sim, isso. Microsoft, Facebook. Exatamente. Em número 1 temos a PayPal, desde a altura do spin-off do eBay. São 10% do fundo. Em segundo lugar, temos a Microsoft, são 9% do fundo. Depois temos a IDEX, que faz medical devices. Depois temos a Intuit. A IDEX tem 7%, a Intuit, que faz software muito ligado a impostos nos Estados Unidos. É a Sage, que é muito conhecida na Europa. É a versão americana da Sage. Há uma carta muito gira dele, em que compara a Intuit, em termos gerais, com a Sage, que é uma empresa de software. E a Intuit eu lembro que estava a ficar, e atenção que temos um minuto no relógio, eu lembro que a Intuit não estava a correr tão bem como a Sage estaria, ou estava na altura. Ao contrário. Era ao contrário? Ok. A Intuit conseguiu passar do modelo de venda de discos para o modelo de SaaS, Software as a Service, de subscrição, muito facilmente, e a Sage não conseguiu também. Portanto, e ele foi das poucas vezes que ele disse que interagiu com a gestão é tentar perceber porque é que não estavam a conseguir. E o Facebook depois aparece logo depois com 6% e é 6% do fundo. E ele diz que, em relação ao Facebook, que foi o maior pushback que teve dos seus investidores, que havia muita gente revoltada em ele estar a comprar Facebook. E tem corrido tão bem, é incrível. Meus senhores, com isto chegamos ao fim. Grande abraço, pessoal, e um ótimo fim de semana.